Branca de Neve é o resumo de tudo que tem de errado na indústria cinematográfica e de blockbuster dos últimos tempos. Tudo. O filme é uma carta de repúdio à animação original, só com um detalhe a mais, ok? É uma carta de repúdio ruim. Se você vive nesse mundo, certamente você já deve ter visto um monte de gente descendo lenha no novo filme da Disney, que na verdade é um live action da animação mais antiga da Disney, a Branca de Neve. E mesmo que você pense que não tem nada a ver com essa história, você tem, porque você vive neste planeta e as reações que estão acontecendo ao redor do mundo podem ser bem positivas, apesar do filme ser uma bosta. Olá pessoas, eu sou a Bia Rocha e no vídeo de hoje vamos analisar o fiasco intitulado Branca de Neve e as conclusões boas, positivas, que a gente pode tirar desse trelelê aí. Vamos puxar o fio começando pela obra original e por tudo que ela representa. A animação Branca de Neve e os Sete Anões, que fique muito bem claro isso, e os Sete Anões, lançada pela Disney em 1937, foi um grandíssimo marco na história do cinema. Foi a primeira animação longa-metragem feita em Hollywood e a primeira a ser produzida por ninguém menos do que Walt Disney. Naquela época, as animações eram bem curtinhas, então a ideia de ter um filme inteiro, com uma história, com começo, meio e fim, foi algo revolucionário. Só para você ter uma ideia, esse sucesso abriu as portas para Disney e mudou a indústria do entretenimento, abrindo caminho para animações que viriam depois, como Pinóquio, Fantasia e grandes outros clássicos que a gente já assistiu por aí. A magia da Disney nasceu ali e essa foi a grande fórmula mágica que eles descobriram. A Branca de Neve se tornou um ícone cultural. Guarde esta palavrinha, que impacta o público até os dias de hoje. Você consegue perceber o tamanho desse longa, não só pela duração, mas pelo que ele representa na história do mundo? Branca de Neve não foi só um marco para o cinema, mas ele também foi uma revolução cultural. Ele criou um vínculo afetivo com muitas gerações de pessoas ao redor do mundo. A mãe assistiu quando era criança, depois mostrou para os filhos e agora os filhos estão passando para os netos. E assim a memória afetiva dessas famílias foi se construindo, embasando a educação e criando vínculos com os bons princípios que os filmes daquela época ensinavam. E quais são eles? Bondade e gentileza, pureza de coração, empatia, trabalho árduo e dedicação, esperança, perseverança, cuidado com os outros e na outra ponta o que acontece com as pessoas que têm uma vaidade excessiva, inveja destrutiva, desejo de controle e objetivos egoístas. Adorável. Pode até parecer que o filme é ultrapassado ou conservador, mas calma lá, ele é de 1937. Mas ainda assim, se você parar para pensar, a narrativa e os valores daquela época ainda podem ser aproveitados nos dias de hoje, você não concorda? E é por isso que eu até agora não consigo entender o que tem de tão bizarro na história original para ela virar essa aberração cinematográfica no filme atual. Pra gente poder buscar essas respostas, a gente vai precisar descer no poço dos questionamentos e refletir brevemente sobre 3 teorias de 3 carinhas que deixaram um legado bem interessante pra gente. Que carinhas são esses? Ortega y Gasset, Nietzsche e Alan Bloom. O que eles têm em comum? Esses filósofos questionaram de forma negativa a transformação da cultura e da educação. Eles acreditavam que com o tempo a sociedade foi deixando de valorizar o conhecimento profundo e a arte, trocando tudo isso por algo mais superficial, mais fácil de consumir, mas que não nos desafia. Ortega y Gasset é um filósofo espanhol, autor do livro Rebelião das Massas, vou deixar o link desse livro na descrição. Nele, o autor analisa a ascensão do homem-massa, que é um indivíduo conformista e sem senso crítico. Basicamente, é o cara que surfa a onda da tecnologia, dos direitos, do conforto, mas sem reconhecer ou valorizar o trabalho das pessoas que construíram tudo isso. O problema, segundo o autor, é que quando muita gente pensa assim, sem questionar, sem buscar conhecimento e sem responsabilidade, a sociedade pode acabar indo para um caminho bem ruim. Agora parece que piorou. E vamos combinar que nessas alturas a gente já tá com os 2 pés afundados nesse lodo aí há muito tempo, se é que você me entende. Eu não acredito, eu tô em pânico. Para Nietzsche, essa obsessão por deixar tudo simples demais era um baita problema, porque quando todo mundo quer o caminho mais fácil, a criatividade vai pro ralo e todo mundo vai ficando meio que assim um clone um do outro. Ele achava que a vida tinha que ter mais desafios, senão a gente vira só mais um na multidão, sem brilho próprio. Em vez de só seguir o fluxo e fazer o que já tá pronto ou fazer o basiquinho, ele defendia que cada um deveria se puxar para ser algo maior. Tipo aquela pessoa no trabalho que não faz só o básico, que pensa fora da caixa, resolve problemas e acaba sendo promovido enquanto todos os outros continuam no
mesmo lugar. E Alan Bloom, filósofo e autor do influente livro A Fechadura da Alma, criticava a educação moderna porque ao invés dela ensinar você a pensar de forma crítica, ela só fazia você aceitar tudo sem questionar. As escolas e universidades estão mais preocupadas em preparar você para o mercado de trabalho do que te ensinar a refletir sobre o mundo e as grandes ideias dos pensadores. E isso, meus amigos, a gente vê muito por aqui. Você já reparou como algumas universidades, em vez de ensinar a refletir sobre o mundo, acabam mais preocupadas em transformar os alunos em militantes? Não tenho o que falar. O debate de ideias foi pro saco. E o que ficou foi uma geração repetindo opiniões sem nem saber do que estão falando. Tudo isso contribui para um fenômeno de emburrecimento coletivo, onde a galera não sabe mais pensar por si mesma, nem refletir sobre arte e cultura. O filme recente da Branca de Neve é um exemplo perfeito disso. E esse fiasco se deu integralmente pela cultura woke, que entrou de vez no cinema querendo desconstruir tudo, mas sem construir algo novo. Só que esse movimento muitas vezes acaba ignorando uma coisa muitíssimo importante: a diversidade de pensamento. A reinterpretação da Branca de Neve gerou muita treta, a ponto desse filme já nascer morto por tentar atualizar a história para se encaixar nas ideias feministas, com pautas descaradamente políticas e sem absolutamente nenhum fundamento. O que deixou quase uma população mundial inteira muito sangue nos olhos. Isso aqui é uma porcaria! Os clássicos têm um papel importante na formação da identidade cultural, e esses filmes são muito mais do que histórias. Eles formam a base dos princípios que muitas gerações aprenderam. Só para você ter uma ideia de como esse filme é muito deformado das ideias se comparado com a obra original. No filme original de 1937, a Branca de Neve, com a ajuda dos animais da floresta, limpa a casa dos anões antes de conhecer eles. Na nova versão, a Branca de Neve é mostrada delegando tarefas domésticas aos próprios anões. Que sentido que isso faz? Você invade a casa deles e quando eles chegam na casa que é deles, tem uma mulher que tá mandando eles limparem tudo pra que ela possa ficar na casa deles. Rapaz, tá certo isso. Mas pelo menos soa bem mais empoderado e feminista. Aí eu me pergunto, o que uma criança assistindo esse filme pode tirar de lição desse tipo de comportamento? Limpar a casa é uma tarefa como qualquer outra. Só porque ela tá associada a um papel feminino, não quer dizer que seja algo negativo. A propósito, você sabe limpar a sua casa ou é a sua mãe que faz isso pra você? Ou você manda o seu marido limpar a sua casa porque você é mulher e você não limpa mais a casa porque hoje em dia a mulher não limpa a casa, agora é o homem? Ou é, não sei. Como é que é o certo? Não sei. O que é o politicamente correto de se limpar a casa hoje em dia, que eu tô um pouco perdida? Porque aqui em casa, todo mundo faz tudo. O Príncipe Encantado foi substituído pelo personagem Jonathan, destacando a independência da Branca de Neve ao invés do romance. Ou seja, o foco não é a busca pelo amor verdadeiro, mas sim por se tornar a líder que o seu pai acreditava que ela poderia ser. Gente, estamos falando de uma história de conto de fadas, onde esse era o ideal. E vamos combinar que até hoje as meninas sonham em ser princesas, em morar em castelo, casar com o príncipe, e isso faz parte do imaginário infantil. Qual que é o problema disso? Me diga você. A cultura woke está desconstruindo o romantismo tradicional, que sempre foi parte da magia das histórias de contos de fadas. Eles estão tentando apagar o que essas histórias representavam para gerações inteiras, substituindo o encantamento e a fantasia por uma visão mais realista e principalmente politizada da coisa. Weird. O grande chabu da coisa é que eles esquecem o papel fundamental que o romantismo desempenha no imaginário infantil, na formação de sonhos, valores que fazem parte do crescimento de qualquer pessoa. A criança precisa imaginar, sonhar, criar mundos paralelos, isso faz parte do seu desenvolvimento. E é assim que ela aprende a construir valores, a entender o mundo de uma maneira muito mais ampla e se conectar com os seus próprios sentimentos e desejos. Ao tirar isso, eles acabam roubando uma parte essencial do crescimento emocional e psicológico da criança. Aí o Peter Dinklage aparece em uma entrevista dizendo que a Branca de Neve é um filme retrógrado e colocar anões para interpretar anões só vai reforçar o estereótipo de pessoas com nanismo. Ai, que burro!
Quem que é o dono dessa pérola? Um cara que enriqueceu em Hollywood como ator, sendo ele uma pessoa com nanismo. Pra quem flerta com as pautas progressistas, ele não parece lá muito inclusivo com os colegas dele, você não acha não? Inclusive tá cheio de entrevista por aí de atores putaços da vida com ele por conta dessa declaração. Para pra pensar, olha a chance perfeita de você fazer inclusão de um jeito super natural. Anões interpretando anões. Pensa no carisma, no sucesso que essas pessoas poderiam ter, principalmente com as crianças. Você não fica com a sensação de que o politicamente correto acabou causando exclusão em vez de inclusão? Agora, pra fechar, eu prometi no começo do vídeo o lado positivo dessa história. Pense comigo, a reação de muita gente sobre a nova Branca de Neve é mais um sinal de que a população está acordando. As pessoas querem a essência das histórias, querem o encantamento, querem se emocionar, querem que as crianças aprendam com elas. E não, a arte não precisa ser politicamente correta o tempo todo. Eu vejo um mar de gente cansada de ser forçada a engolir narrativa que não tem alma, que não faz sentido e que tentam substituir a magia por um ativismo. E esse filme aí, que tentou transformar um clássico atemporal num festival de lacração, pode ser o prego no caixão que a indústria precisava para repensar o que realmente o público quer. O povo tá possesso com essa afronta à inteligência humana. Vamos ficar de olho, porque quem não se rende ao superficial, quem tem coragem de se impor, de questionar o que é raso, vai sair vencedor nessa batalha. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal e até a semana que vem. Tchau!